Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, vou ler apenas do verso 20 até o verso 24, amém? Amém. Podemos ler? Amém. Diz assim a Escritura Sagrada. 20. Então Jesus, a inquietar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres em quem ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para contigo. Amém? Poderia sentar, irmão. Nós sabemos que, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido de forma gloriosa. Houve até uma manifestação do nosso amado irmão querido Lucas, falando tipo, nós não combinamos nada, e como o Espírito Santo está sempre entre nós, fazendo com que um irmão, uma irmã, não traga nada muito distante daquilo que é o centro da palavra de Deus. Então nós vemos hoje que a palavra do Senhor tem sido conduzida de forma muito gloriosa, de forma muito precisa. Eu peguei aqui o início da exploração da irmã Marcela, e ela trouxe uma explanação voltada que a fé, a semente do tamanho de um grão de mostarda, ela falou de 2 milímetros, é isso? É uma coisa muito pequena. Mas a Bíblia diz que ainda se você conseguisse, apesar de serem 2 milímetros, considerando que 2 milímetros tem uma potência extraordinária na nossa vida. Hoje é um dia que Deus colocou no meu coração uma resposta, e eu creio que vai ser uma resposta para muita gente que está dentro da igreja. Ela é um pouco dura, mas é a resposta. Eu quero dizer aos amados irmãos que, na maioria das vezes, nos últimos tempos, eu nem tenho procurado mensagem nenhuma. Eu já encontro uma revelação, só encaixa a palavra. Deus me deu uma visão no sentido dessa palavra, que eu já tinha lido, mas nunca tinha compreendido. Como disse nosso amado irmão Lucas, você até já ouviu, já falaram, mas parece que não tem destilado bem aquilo que Deus tem falado no nosso meio. Então hoje, nessa palavra, eu creio que Deus vai falar gloriosamente com todos nós, inclusive comigo, porque às vezes nós nos perdemos em meio àquilo que achamos que é a vontade de Deus, e quando olhamos algumas coisas assim, eu lembro lá atrás que no início do ano o presbítero Douglas falou assim: nós vamos ter um ano muito difícil. Eu não sei se ele lembra, mas difícil. Irmão, o que está acontecendo? Nós precisamos entender que com Deus não dá para brincar. Às vezes, por um tempo, Ele nos dá graça, nos dá força, porque tudo de Deus é assim. Você não entende, Ele aplica uma penalidade. Bom, Ele não entende ainda, então eu vou devagar. Mas imagina que você entende, muda tudo. Então eu quero que você preste bem atenção nessa palavra que eu vou falar, que ela é voltada para uma pergunta de milhões e milhões de pessoas. E eu creio que você vai, ao longo dessa mensagem, entender a resposta que Deus está te dando. A pergunta é, que todo mundo fala: qual é o propósito de Deus com a minha vida? Quem já perguntou isso para Deus? Qual é o propósito de Deus com a minha vida? Então hoje, eu tenho certeza que Deus vai te responder. Vai passar dos 100%. Para você entenda então qual é o propósito
palavra dessa noite fala sobre um perfil de pessoas que o próprio Jesus ficou indignado. Então, quando nós lemos aqui, o texto diz assim: passou então Jesus a increpar. O que é increpar, irmãos? É repreender severamente. Passou Jesus a repreender severamente as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Veja bem, ele começou a brigar, começou a falar asperamente com ele, severamente, porque ele viu que muitas cidades que ele fez a obra, e que eram cidades que os discípulos haviam morado, e tinham alguma história, Jesus então foi fazer a obra nessas cidades. O texto aqui está falando em cidades. Nós vamos converter cidades, porque a salvação ela foi feita para as pessoas, não propriamente para cidades. Então nós vemos aqui que algumas classes de pessoas, alguns perfis de pessoas, ele não aceitou aquele perfil. E a Bíblia diz então: passou então Jesus a increpar as cidades das quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Nós observamos que o primeiro concerto aqui, trazido pelo nosso amado irmão, o presbítero Douglas, falava de frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos em que haja dignidade. Ou seja, sempre como o presbítero colocou, existem frutos que não há dignidade. Então esses são frutos que não são aceitos por Deus. E nós sabemos, irmãos, que o objetivo de Deus é nos responder. Por quê? Porque quando nós saímos da casa de Deus, alguma coisa fica mais resolvida na nossa vida. E Deus hoje quer nos mostrar que todas essas cidades aqui, que são impenitentes, Jesus começou a reprovar severamente. O que ele quer dizer? Ele falou inicialmente com Corazim, aí ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pão de saco. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros, ou seja, para Betsaida, para Corazim e Tiro. Irmãos, observe o seguinte: a onisciência de Deus faz com que Deus seja uma pessoa comparativa. Deus compara, eu sempre costumo falar isso. As pessoas têm que entender o seguinte: Deus está sempre comparando alguma coisa com outra coisa. Nesse texto especialmente, ele está indignado porque não houve arrependimento nessas cidades. Então ele está comparando Corazim e Betsaida. Por quê? Porque eram cidades que eram ingratas a Deus. Quando você olha para uma cidade, Jesus está falando de forma para pessoas, e quando ele fala para cidades, vamos considerar que ele está falando para multidões. Essas multidões de Corazim e de Betsaida, elas foram ingratas com Deus. E o que é você não se arrepender? A ingratidão, ela toma conta do lugar do arrependimento. Então há pessoas que Deus fazendo ou não fazendo, para elas é a mesma coisa, ou seja, elas não têm sentimento que se lance a entender a pessoa de Deus. Então Cristo está aqui trazendo uma palavra inicial no verso 20, indignado. Passou então Jesus a increpar. Ele começou a ficar severo, começou a chamar a atenção dos discípulos para que pudessem ver a ingratidão das cidades, inicialmente da cidade de Corazim, da cidade de Betsaida. O que a cidade tem? Pessoas. E o que as pessoas têm? As pessoas têm um perfil. Na sua onisciência, ele entende que as pessoas da cidade de Corazim, da cidade de Betsaida, são pessoas soberbas, são pessoas que não têm gratidão a Deus, são pessoas que na verdade não entenderam os sinais e nem estavam aí, de maneira que os esforços de Cristo, considerando que não eram apenas os sinais que Jesus estava fazendo alusão. Nós observamos aqui no contexto da palavra, no verso 18, Jesus já vem indignado. Então Jesus não está indignado de hoje, já vem indignado há muito tempo. Olha o que diz assim no 11 e 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e
dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: esse aí é um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí ele faz o peso da ciência, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então você veja bem, irmãos, Jesus está fazendo um contexto. Olha, já enviamos João, já trouxemos o filho do homem, já fizemos o sacrifício, já fizemos todas as coisas, e ainda assim a ingratidão deles permanece. Quando você olha para Jesus, irmão, você deve olhar fazendo uma historicidade, que Jesus está falando para as cidades, que ele está falando com o perfil das pessoas. Há pessoas, às vezes, irmãos, que você nem imagina que se você pode dar até uma coisa das mais valiosas para ela, ela é incapaz de dizer para você obrigado. Aliás, eu tenho uma pessoa assim, que você já deu alguma coisa valiosa, e ela é incapaz de dizer assim: ó, obrigado, hein? Ela recebe, vai embora silenciosamente. O que eu quero mostrar aos amados irmãos e companheiros em Cristo, que nós vamos fazermos essa pergunta: qual é o meu propósito com Deus? Qual é o meu propósito com Deus? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a ver Jesus peneirando. Ele está tirando aquilo que incomoda ele, que é o perfil das pessoas da cidade de Corazim e da cidade de Betsaida. Então, o que você aprende com isso? Algum tipo de perfil humano incomoda Deus, incomoda Cristo, que ele diz assim: eu não tenho nenhuma afinidade com esse tipo de pessoa. Ele está dizendo assim: mas é de ti, Corazim, é de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, ele está comparando outras cidades, se tivessem sido operados milagres que em ti se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido. Ou seja, foram feitas várias coisas na cidade de Betsaida e de Corazim, aquilo nada para eles era a mesma coisa. A nossa vida espiritual, nós temos que entender que quando Deus está falando conosco, é uma obra inequívoca de que Deus quer nos fazer entender o porquê que a irmã Eliette está entre nós. Por que a irmã Eliette está entre nós? Vamos dar um exemplo. A irmã Eliette estava no meio de uma multidão. E quando a irmã Eliette foi alcançada por Deus, ela tentou voltar para a multidão, e Deus falou: não. Ela tentou voltar para a multidão, não. Mas teve uma hora que Deus sustentou a irmã Eliette, e ela nunca mais voltou para a multidão. A cidade de Corazim e a cidade de Betsaida é uma multidão de pessoas que tem um coração que não é voltado para Deus. Quando você está na casa de Deus, você deve entender o seguinte: há um esforço da parte de Deus para que todo homem possa entender que ele precisa sair da multidão. Porque às vezes você está na igreja, você diz assim: mas não vai sair da multidão dos pecadores. Não, você pode ter saído fisicamente, não está comparecendo lá, mas a multidão pode estar dentro do teu coração. O que Deus quer mostrar aqui nessa palavra é que quando ele fica indignado, ele diz: e contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Por quê? Porque eles não se arrependeram. O arrependimento, irmãos, é algo que você vai amadurecendo na sua vida, e você torna-se uma criatura continuamente arrependida. Porque todos os dias, quando eu penso que vai acabar a história, no outro dia de manhã, a minha esposa chega e fala: olha aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes dá 11h30, meia-noite, eu falo: hoje não chega, agora chega, acabou hoje não. Porque se deixar ela quer engatar, o negócio vai ficar dormindo comigo. Toda hora, agora é isso, agora é isso, agora é aquilo. O que eu quero mostrar para você? O Espírito Santo de Deus, irmão, está nos dando uma oportunidade para você entender que há muito tempo Cristo tem a compaixão conosco, mas é uma obra muito difícil você não entender e perguntar a Deus: qual é o meu propósito com Deus? Não, o teu propósito é o seguinte: nós somos uma igreja. A igreja comparada com o mundo, de forma
material, parece que o mundo é maior do que a igreja. Mas o mundo não é maior do que a igreja. Você já observou, Antônio? A irmã Marcela fez um comparativo dizendo que a palavra traz uma fé. Se a vossa fé for maior do que o grão de mostarda, ou seja, a tua fé naturalmente pode ser 0,8, 0,5, 0,4, mas não chega a 2. Então ela não tem aquela potência que deveria ter quando você entende que você foi tirado da multidão. E quando você é tirado da multidão, você vem para perto de Deus. Então Deus não é a multidão. E quando você vê Jesus falando com as cidades impenitentes, com as pessoas, está dizendo aqui, olha, estou falando com o Corazim, estou falando com Betsaida, estou dizendo para eles que essa multidão viu sinais e prodígios, entretanto não acreditaram e não se arrependeram, mas porém haverá muito mais tolerância para Tiro e Sidom do que para Betsaida e Corazim. O que Deus está querendo nos ajudar nesta noite a nos entender, irmãos? O objetivo de Cristo, irmãos, Ele veio como igreja de Deus. Ocorre que Ele é o poderoso. Então Deus, quando enviou Cristo, não enviou 10 Cristos, um só é o suficiente. Por quê? Porque um só faz o trabalho de salvar o mundo. E nós, quando fomos resgatados, nós fomos resgatados de uma multidão de caídos. Uma multidão de caídos que pensam na linha horizontal. E Deus agora começou a nos dar entendimento celestial, como Cristo e como os outros santos, como os profetas, como as mulheres de Deus, como homens de Deus. Agora começaram a ter outro entendimento. Então, mas de onde você saiu? Saiu da multidão. Você observa que até mesmo no âmbito natural, material, das coisas, alguém que não sai da multidão não consegue, sabe, superar a mediocridade da multidão. Então o que Deus quer nos falar? Jesus está indignado porque eles não se arrependeram, ou seja, uma multidão que não quer arrependimento. E qual é o parecer de Cristo sobre essas cidades? O parecer de Cristo é o seguinte: Ele ficou indignado com elas. E a indignação é que Ele está dizendo, olha, vai haver mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês, que rejeitaram. Jesus quis dizer o seguinte: Tiro e Sidom não foram alcançados com os milagres, eles vão ser julgados pelos seus pecados. Mas Ele, na sua onisciência, Ele está dizendo o seguinte: olha, se eles tivessem visto meus milagres, nenhum deles se perdia. Mas vocês viram e endureceram o coração. Então, a repreensão, o rigor é muito maior. Quero que os irmãos entendam nesta noite que o objetivo central de Deus é que você, quando faça essa pergunta, qual é o meu propósito com Deus? Você abandone a multidão. Enquanto você não abandonar a multidão, você vai criar para você um cenário imaginário que não existe. Qual cenário, pastor? Uma cortina de fumaça. Todo mundo está te vendo. Deus está te vendo. Todos os irmãos estão te vendo. E quando você cria uma cortina de fumaça, você tem que entender que quem sai da multidão tem que dizer: nunca mais eu volto para a multidão. Mas qual é o problema que nós temos dentro da igreja e que nós temos que ajustar para que esse problema venha a ser erradicado, ou seja, acabou? Por quê? Porque nós saímos da multidão, não faz sentido você ficar indo para a multidão e saindo da multidão, indo para a multidão e saindo. Por que Jesus fica indignado? Porque a pessoa não consegue avaliar o quão difícil é Deus tirar uma pessoa da multidão, colocar ela como igreja de Cristo, plantada em Deus, e ela está aqui às vezes dentro da igreja, mas o coração dela bate, queria estar na multidão. Só que você tem que entender que esse ato, ele é um ato que ele se materializa
pela tua própria atitude dentro da igreja. Então, se você quer realmente um certificado de Deus e uma resposta, qual é o meu propósito? Para começar tudo, sair da multidão. Porque Deus não pode fazer nada, Bruno, enquanto você estiver com a multidão no seu coração. Você pode dizer assim: fui batizado. Sim, fui batizado, mas a multidão continua no teu coração. Ela não saiu. Aí alguém vai dizer assim: mas pastor, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, irmãos, é você entender que a indignação de Jesus Cristo é com a multidão que não se arrependeu. Ele vai adiante e tem uma cidade em que ele morou, ele está muito indignado com essa cidade. Aí ele fala a mesma coisa dessa cidade, que é uma cidade maior. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, porque nesse lugar havia muitas pessoas soberbas. Aí ele diz: descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então o que Jesus está falando? Cafarnaum, você sempre foi soberbo. Eu morei muito tempo em Cafarnaum. Jesus falando: eu sei da tua soberba, sei do peso da tua altivez, sei do peso que tu tens de, sabe, se sentir como Deus. Mas ele está dizendo: mas tu não sabes, tu vai descerás até o inferno. O que Jesus fez? Uma condenação. Quando você entra na casa de Deus, você tem que entender o seguinte: aqui é um lugar que é um lugar, que eu falo para os irmãos, aqui é um lugar que Deus dá continuidade ao reino dele, a igreja. A igreja, para poder influenciar o mundo, ela não precisa do mesmo número de pessoas que o mundo tem. Então nós não precisamos de 8 bilhões de irmãos para pregar para 8 bilhões de pessoas. A igreja sempre foi menor do que o mundo, no sentido do número de pessoas. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele controla as pessoas pelo poder. É por isso que você olha a igreja de Cristo, ela sempre foi minoria. Mas por que ela é minoria? Porque ela não precisa de inúmeros milhões de pessoas para poder resolver. Como eles controlam? Pelo poder. Então a igreja, quando tem esse entendimento, por que José precisa ser assíduo? Por que José precisa ser uma pessoa continuamente ilibada e melhorando em todas as suas qualificações? Se ele não for assim, ele não é igreja, porque ele vai se depreciando, e o José vai perdendo a responsabilidade, José vai perdendo a assiduidade, vai perdendo a responsabilidade, o temor, e com o tempo ele não é igreja. Por quê? Porque a igreja, irmãos, o homem e a mulher, ele tem que entender o seguinte. Por exemplo, está na vez agora do presbítero Douglas, que é mais novo, na vez do Lucas, na vez do Bruno e outros irmãos mais novos, do Jonathan, na vez da Viviane. Eles são mais novos. Você é igreja. É inadmissível, ouve bem o que eu estou falando, é inadmissível, vou falar de novo, inadmissível você, como igreja, não pensar que você precisa estar do lado deles. Quantas vezes me convocarem na igreja no mês, eu vou estar aqui do lado. Eu já sou bem mais velho, eu não falo a linguagem do Bruno, né, a linguagem totalmente do Douglas. O Douglas é bem mais novo que eu, mas eu vou estar sempre apoiando. Por quê? Eu fui tirado da multidão. E o que eu não quero? Eu não quero que Douglas pense jamais em voltar para a multidão. E se eu tenho consciência, eu não vou faltar um culto sequer. E se eu olho para o Eduardo, saiu da multidão. O que você pode fazer? Com todos os trabalhos. Pega todos os trabalhos, todos os montes, todas as reuniões. Por quê? Irmãos, eles saíram da multidão. Mas existe o risco dele voltar para a multidão. E se ele voltar da multidão, precisa ser que eles nunca mais voltem. Quando você tem consciência
uma consciência que Deus te deu que é real. Eu penso no Lucas, ele vai morar sozinho em São Paulo. Lucas, não se desvia dos caminhos de Deus, ora o tempo todo. Por que eu estou falando isso para ele? Eles são da multidão. Mas Jesus ficou indignado porque viu que muitas pessoas, por mais absurdo que seja, por mais, improvável, onde você quer ficar? Na multidão. A nossa luta na igreja, irmãos, é precisa ser percebida. Todos os problemas que nós temos na igreja, de qualquer que seja a natureza, é alguém que tem características da multidão e não as características que nós temos que ter de Cristo. Qual é a minha luta? Eu já vi alguém voltar para a multidão. Aí alguém diz, vai voltar? Eu já fui a vários sepultamentos que alguém, olha, era crente, e agora? Morreu no mundo, quer dizer, era, mas não é mais, então voltou para a multidão, então vai morrer na condenação. Todas as vezes que nós estivermos no culto, imagina bem o seguinte: cada minuto que passa é um milagre que não acontece mais, mas todos os minutos ainda lhe faltam para que haja, o resolver de Deus. Acabou, mas ainda não acabou. Então o que eu penso da igreja? Eu vejo Jesus indignado. Trouxeram João, eles disseram isso. Trouxeram a mim, tem demônio. Vou para a cruz, eles não respeitam. Derramei meu sangue, para eles sangue, água do esgoto, para eles é a mesma coisa. Coloquei eles na igreja para ouvir a palavra de Deus, para eles é difícil. Para uns que saíram da multidão não querem voltar para a multidão. Mas outros, quantas palavras já foram pregadas aqui? É o que alguém em resumo vai dizer: qual o problema que tem na igreja? Eles querem voltar para a multidão. Por quê? O comportamento deles é da multidão, não é um comportamento em Cristo Jesus. Jesus está pregando para essas cidades e ele está dizendo: bom, já está resolvido, porque a justiça de Deus é onisciente, irmãos. Então você tem que fazer até a última hora. Eu não sei quantas vezes a Rosângela colocou minha mãe naquele carro e naquela cadeira de banho do banheiro. Eu olhava para ela e falava: só Deus para te dar força, não Deus sim. Tira da cadeira de banho, bota na cadeira, e depois bota na cama, depois tira da cama, bota na cadeira, depois vai almoçar, depois volta e põe na cadeira. Mas ela nunca resmungou nada, no sentido de que queria ainda ajudar minha mãe, que ela era um pouquinho rebelde às vezes, mas ela ficou ali, e vocês mesmos viram: tira do carro, bota no carro, tira do carro, bota no carro, guarda a cadeira. Acabou. Agora não tira mais cadeira, já acabou. O que eu quero mostrar para os irmãos é que eu preciso ajudar vocês. E Deus, quando me dá essa revelação, é preciso que vocês abram os olhos de vocês. Talvez vocês não estejam com os olhos abertos e continuam caminhando sem arrependimento. Onde eu quero que vocês entendam, irmãos? Eu tenho todos os irmãos como se fossem meus filhos. Eu amo eles porque eu sei que Deus sabe a história de cada um deles. Mas quando eu vejo algum irmão que tem um problema maior, eu tenho que orar. Mas a minha vontade era de entrar dentro do cérebro dele. Se eu pudesse colocar um disquete, eu colocava, mas eu não posso entrar. Eu falei: irmão, seu trabalho é horrível. O quê? Seu trabalho é ruim, irmãos. Por quê? Jesus, sendo filho de Deus, ele está falando de Corazim, está falando de Betsaida, está falando de Tiro, está falando de Sidom, está falando de Sodoma, está falando de Gomorra. Estou pedindo para você vir nos trabalhos da igreja. Você não consegue vir. Aí Deus, no meio de nós, planta alguma coisa que você não percebe. A irmã Inés não é uma menina de 20, 30 anos, como eu já falei. Ela está subindo os montes. A irmã Laura não é uma menina de 20 anos. Ela fez 800 quilômetros. O que a irmã Laura queria? Está no meio de nós no culto.
Eu não estou falando isso para me engrandecer nada. Nós fomos buscar 200 quilômetros. E nós voltamos 200 quilômetros, 400. Aí ela fala, quero ir para o culto. Mas por que, irmão? Eu quero ir para o culto sexta-feira, sábado, quero estar com vocês. Aí ela vem de Campinas de 200 quilômetros. E voltou 200 quilômetros, ainda voltou de ônibus. Vocês não estão vendo que há uma realidade muito profunda e que isso, se não existisse em nosso meio, Deus ia falar assim, vocês não estão vendo que ela fez 800 quilômetros, vocês moram ali, o trabalho é aqui, quantas negativas para vir no trabalho. Você acha que Deus, irmãos, na sua onisciência vai deixar passar? Irmãos, até o fim você deve entender o seguinte: Deus é a pessoa que ela pode replicar mais do que qualquer imaginação humana que você tenha. Só que você tem que olhar e ver a realidade. E por que isso é importante? Você saiu da multidão. E por que muitos voltam para a multidão? Não tem consciência. Por que Sodoma e Gomorra, Jesus está dizendo, se os sinais fossem foram feitos aqui, tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, a Sodoma e Gomorra é uma cidade pecadora, uma cidade que vivia contra Deus, mas por que lá esses sinais iriam salvar Sodoma e Gomorra? Irmãos, entenda bem o seguinte: a consciência que Deus dá ao homem é um presente dele. Você não fica inteligente ou esforçado por causa da sua mãe e seu pai, que é transferência genética. Uma das coisas que essa geração mais tem é preguiça. Então os pais foram os mais preguiçosos do mundo, porque nunca vi uma geração tão preguiçosa. Ninguém quer fazer nada, você quer dormir e ver Netflix. Então você está anulando, na verdade, as virtudes de Deus. Deus quer falar conosco nesta noite, que nós possamos entender o seguinte: a igreja de Cristo, ela foi feita para uma realidade. Não que você estivesse ao lado do mundo, mas que você ensinasse ao mundo. Aleluia! Então eu estou do lado do mundo. Qual é o meu propósito? Você não está vendo que eles têm pensamento de louco? Eles vão te ensinar? Não, eu vou ensinar eles. Porque onde você estava? Eu estava junto com eles, lá naquela multidão. Eu saí da multidão. Eu estava na multidão dos caídos. Eu estava junto com eles. Sabe, eles fumavam, bebiam e faziam as histórias mais absurdas. Uma hora eles eram homens, depois eles eram mulheres. As mulheres queriam ser homens, depois os homens queriam ser mulheres. Mas onde eles tinham com esse povo? Lá na multidão. Então onde você foi tirado? Foi tirado dessa multidão. Eu vim para cá. Qual é o propósito meu diante de Deus? Ensinar a multidão. Porque eu estava lá. Se Deus não tivesse me tirado da multidão dos caídos, eu estava lá ainda. Qual o problema que nós temos na nossa igreja, em nossas vidas? Alguns já saíram da multidão, mas outros, a multidão está dentro do coração. E como eu sei disso? Pelos atos. Porque se você tem consciência de Deus, dada uma vez por Cristo, você não faria 10% do que acontece às vezes na igreja. Você não faria 5%. Por que faz? Porque pode ter saído da multidão, mas a multidão continua dentro do coração. Quem está entendendo de glória a Deus? Você precisa gostar de exterminar, erradicar. Você precisa gostar de resultados. Os homens mais nobres, que ainda tivessem na matéria, eles eram alguém que estavam na multidão. E eles diziam assim: eu quero ser atleta. Sim, eu quero. Qual o pensamento que ele teve? Ele teve que sair da multidão. Ele precisa acordar mais cedo, dormir mais cedo, ter alimentação mais saudável, não pode ter muito estresse. Então ele sai da multidão para poder se tornar um campeão. A multidão não acompanha um campeão. A multidão não acompanha um homem que é cheio do Espírito Santo. A multidão não acompanha. Por quê? Porque ele saiu de lá, veio para cá, e agora vai voltar? Não, nunca mais você volta. Você vai ensinar a multidão. Quem crê em Jesus, dá glória a Deus. Então você está aqui recebendo a sua resposta. Qual é o propósito da minha vida com Deus?
Porque a multidão é um lugar de fracasso. A multidão é um lugar de preguiça. A multidão é um lugar de muitas pessoas que morreram no silêncio do fracasso. Mas quando o fracassado está, como o mundo é um lugar de fracasso, o mundo não fala do seu fracasso. O mundo fala, vamos levantar. Quem? Levanta Justin Bieber. Vamos levantar quem? Levanta Anitta, pode ser? Pode ser. Mas a gente sabe que por debaixo do tapete permanente do mundo tem uma multidão de fracassados, uma multidão de suicidas, uma multidão de derrotados, uma multidão de pessoas que foram tiradas da multidão. Deus colocou aqui, lutou com ela aqui, o Espírito Santo de Deus ensinou ela aqui. O que ela faz? Ela voltou para a multidão. Aí alguém diz: Deus não desiste da pessoa. Mentira, Ele desiste. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu sei que uma vida é toda errada, Ele vai entrar na tua casa. Eu não vou querer entrar na casa de ninguém errado. Na minha cabeça, quando os irmãos, os meus colegas falaram: entra aqui que eu vou pegar. Não, vai lá sozinho, pega. Por quê? Depois eu entrei aí, tua mãe vai dizer que subiu um relógio, vai dizer sobre isso. Então deixa eu ficar na porta. E por que a gente não deve entrar? É muito complicado, irmãos. Você às vezes entra na casa de uma pessoa, não estou ao extremo não, sabe? Mas aquela pessoa é pedida, aquela pessoa já é uma pessoa já que é sacudida no meio do crime. Você entrou, tem alguém lá dentro, hoje mesmo, vai você e o outro. E eu não estava. Por quê? Eu estava ligado, isso é uma vida que não é boa. Não sei se você está devendo 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Eu vou andar com você, tem que sacudir um, a pessoa vem, bota os dois. Deus quer nos mostrar o seguinte: a pergunta que Deus está nos dando graça para entender é que você possa compreender algo às vezes muito simples, sabe? Deus me deu um pensamento em que Ele fala assim: se houvesse uma alma, se houvesse um alarme dentro de você referente aos desejos e pensamentos do mundo, ele iria disparar inúmeras vezes. Seu corpo pode estar fora do mundo, mas a consciência replica os desejos do mundo. Meu Deus! Você pode estar aqui, irmãos, mas você não está confortável com seu corpo fora do mundo. Mas o mundo pode estar dentro de você. Tem que fazer as coisas dele lá. O que Deus quer querendo ajudar a nossa vida nesta noite é que a igreja de Cristo não foi feita nem para ficar no mundo e nem para trazer os pensamentos do mundo, porque está fora do seu objeto real. Qual é o objeto real? O objeto real é a gente ajudar o Bruno. Aleluia. Formar o Bruno, formar o José, formar o Eduardo. Mas José, Bruno e Eduardo sozinhos não se formam. Alguém tem que estar dando apoio. O trabalho de sábado está aqui, tem trabalho de sábado, pode acontecer o que for. Só não vou se estiver chovendo, sabe, pedras torrenciais. Mas se não, vou. Aleluia. Por quê, irmãos? O José, o Bruno, o Eduardo, eles foram tirados do mundo porque é um sonho de Deus, como os demais irmãos. Então, quando Deus olha, por exemplo, para as irmãs, Ele fala: era meu sonho tirar a Rosângela, tirar a irmã Flávia, era meu sonho tirar do mundo a irmã Eliette, era meu sonho tirar a Viviane, tirar a Marcela. Eu tirei. Mas qual é agora o meu cuidado? Elas não podem voltar para o mundo. Mas existe a possibilidade de voltar? Irmãos, você tem que entender o seguinte: a igreja é um lugar de ovelhas. Ovelha é um animal que, quando ele é novinho, você carrega ela com tanto carinho, mais do que um cachorro. Então Deus não nos comparou com touro nem com vacas. São ovelhas. As ovelhas são muito mais sensíveis. Ela cai e quebra uma pata, é um problema para arrumar, porque ela é muito mais sensível, ainda que seja um animal que venha ficar domesticado. Todas as pessoas falam assim: olha, eu tenho um animal lá em casa. Tem. Como é que ele é o temperamento? Uma ovelha. Aí quando a pessoa fala: é uma ovelha, muito manso. Mas manso. Nós estamos aqui diante de uma situação
em que Jesus está dizendo aqui, finalizando o assunto: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ele está comparando que Cafarnaum é uma cidade que tem um perfil de pessoas insuportável. Tem pessoas, irmãos, que elas são tão soberbas, tão altivas, tão elevadas, elas são tão dissimuladas, que elas não têm fé em Deus. Então elas pensam que vão moldar a Deus com as suas palavras. Deus é amor. Por que eu falei para vocês que todo profeta, ou melhor, falso profeta, enganador, fala que Deus é amor? Porque ele quer moldar Deus da vontade dele. Olha, Deus é amor, Deus é um só. Porque ele não quer compromisso com Deus, então ele começa a inventar uma mentira. Porque Deus tem pensamentos, Deus tem vontade, e Deus quer que eu e todos vocês estejam na vontade de Deus. Então quer dizer, qual é o bonito que não quer ficar na vontade de Deus? Deus é amor. O que mais? Deus é um só, Deus é Deus de todos. Não está falando nada. Porque Deus é Deus de todos, claro que Ele é Deus de todos. Mas Deus não aceita tudo. O grande problema é que Deus não aceita tudo. Deus é Deus de todos, mas Ele não aceita tudo. Porque Ele colocou uma ordem para Moisés, Moisés seguiu. Colocou uma ordem para Arão, Arão seguiu. Colocou uma ordem para Cristo, Cristo, Filho de Deus, seguiu. Colocou uma ordem para Maria, para José, todos eles seguiram. Agora, com todo respeito, vem um bonitinho ou uma bonita. Deixa eu fazer isso para Jesus. Irmãos, os frutos que você dá tem que ser dignos de arrependimento. Eu vou para casa, mas às vezes eu fico pensando: será que entrou um carro na família de José? Será que ele já usou lá já ligou o compressor, já fez a pistola, já fez a mistura, já isolou? Eu não trabalho com ele, mas eu sei o que ele vai fazer mais ou menos, né? Eu não estou lá, mas quando eu estou orando, eu falo assim: ele não tem só que administrar a funilaria, ele tem que administrar a casa. Ele chega cansado, tem que pegar a criança. E tem dia que ele não quer pegar a criança. E a criança: ô pai, ô pai, ô pai, ô pai. Ele não quer pegar. Tem dia que você está cansado. Quando você olha para a obra de Cristo, o que você vê aqui para você entender? Mas, pastor, qual é o meu propósito diante de Deus? Isso é multidão, irmão. Nada vai acontecer. Porque você veja bem, você estudou 5 anos, fez o período lá escolar, que eu nem sei mais como se fraciona essas coisas. Aí acabou o período de criança, vai lá para o período de adolescência, estudou, acabou lá. Quantos anos você estudou? 12 anos. Aí chega na igreja, irmãos, começa o problema. Já se batizou? Já. Já se batizou com o Espírito Santo? Ainda não. Já teve visões, revelações de Deus? Eu fui arrebatado alguma vez? Também não. Se você não entender o que é a onisciência de Deus, porque Jesus está falando de uma cidade que ele não teve presente em corpo, ele teve presente em espírito, mas a onisciência dele, porque ele era abalável, então ele alcança. Haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, mas peraí. Na época de Sodoma e Gomorra, Jesus existia. Um corpo. Não, peraí, vou explicar. Ele é um Deus onisciente, então ele já estava presente lá pela própria palavra. Aí você deve entender o seguinte: se você já concluiu todos os seus ensinos da escola, você vai levar o quê? 100 anos para ser batizado com o Espírito Santo? Você vai levar 200 anos para expulsar demônios? 350 anos para você curar os enfermos? Quanto tempo você acha que você vai levar? A escola você concluiu, a faculdade você concluiu, mas por que não consegue sair da multidão e dizer: saí, acabou, nunca mais eu volto? Aleluia! Mas agora, a multidão não está no meu coração não, pastor. Por quê? Acabou, sou batizado com o Espírito Santo, ganhei os dons de Deus, porque eu disse: não, nunca mais eu voltei para a multidão. Porque cada vez que você tem um reflexo negativo na igreja,
por um motivo não justificável, significa que você voltou para a multidão. O que você não foi? Não estava bem. Mas vem cá, quando você não está bem, você não vai até com febre às vezes para o trabalho? Vou, mas não recebo. Mas na casa de Deus também recebe. Você está achando que fica sem pagamento? Irmãos, entenda bem. Deus é um ser multiplicador. Jesus não para de trabalhar para Deus, você sabe por quê? Porque quando o mundo pensa sobre você ali naquela porta, para te ajudar, para te promover, para te dar um salário, Jesus e o reino estão lá em Goiás pensando sobre você. Então não tem dúvida. Por quê? Porque eu estou pregando com os irmãos aqui, tentando ajudar os irmãos para eles poderem compreender. Olha, qual é o propósito de Deus na minha vida? Sair da multidão. Quantas pessoas saíram da multidão e Moisés ensinou o caminho de Cristo? Quantas pessoas saíram da multidão e Elias e Eliseu guiaram-no em meio ao caminho de Israel? Quantas? Mas tinham quantos Eliseus? Um só. Quantos Elias? Um só. Mas o Elias era o homem do poder de Deus. Você às vezes está fazendo plano para Deus, acho que eu vou morar na Noruega. Por quê? Porque lá a inflação é mais baixa. Acho que eu queria ir morar na América. Mas às vezes você não sabe a história da América. No Brasil, 80% das empresas, a cada 10 empresas que abrem, 80 fecham. Aí quando você vai para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, é praticamente a mesma coisa. Cada 10 empresas que abrem nos Estados Unidos, 8 fecham. Cada 10 empresas que abrem lá na Inglaterra, 77% delas fecham. Mas pensei que eu tinha mais. Não. Você precisa entender o seguinte: Jesus está indignado com aqueles que são inimigos de Cristo. Irmãos, você pode até não aceitar, mas quando você tem um percentual de dizer não para Deus, é um problema sério para você. Eu queria que você marcasse a data e visse quantos não você diz para Deus. Olha, dia tal vai ter um monte. Você fala sozinho, vai lá no teu caderninho e marca: eu não vou. Vai ter um trabalho na igreja, no encontro dos irmãos no sábado. Eu não vou. Vai ter isso e isso, eu não vou. Irmão, Deus não tem um amigo. Deus tem uma pessoa que foi tirada da multidão. Ela não vai para a multidão, mas a multidão está dentro dela. Meu Deus! Esse é o problema. Eu não vou, mas a multidão está dentro de você. Por quê? Porque você insiste em achar que você pode fazer o que quer. Eu não posso fazer o que eu quero. Uma vez Deus me deu uma visão, e eu lembro que eu estava com um problema seríssimo. E eu vi bem claro, isso tem anos já, uns 15 anos. Eu me perdia diante da multidão. Mas a multidão ia embora e eu ficava sozinho. Eu vi nitidamente Deus me tirando da multidão. Aquilo que eu queria estava no meio da multidão. E eu fiquei assim, eram 3 horas da tarde, um sonho que Deus me deu. A multidão foi embora e eu fiquei sozinho. Hoje é o momento para você entender o seguinte: qual o propósito de Deus na minha vida? Para os mistérios acontecerem, que o senhor falou, pastor. Qual o propósito de Deus? Tirar você da multidão em definitivo. Você não concluiu a sua faculdade, não entendo? Você não concluiu o seu ensino básico, intermediário, superior? Concluiu, né? Quanto tempo você vai levar para concluir os pedidos de Deus? Quanto tempo? Você vai precisar de quê? De 50 anos? Talvez não dê. Vai precisar de 100? O que Deus quer nos mostrar nessa palavra é que Jesus, ele ficou indignado porque nenhum deles se arrependeram. O que significa eu ficar indo e voltando para a multidão, indo e voltando? Deus vai, você está louco? Chega uma hora que eu não quero mais você, nem na multidão, nem aqui. Por quê? Porque a coisa se torna insustentável. Deus perdoa pecado. Agora toda hora, onde você está? Estou na multidão. E depois? Agora eu vou para a igreja. E depois? Vou para a multidão. Aí Deus fala: não, chega, vamos continuar isso. Põe um ponto final. Por quê? Porque o que Deus quer é um homem que olhe para uma irmã e veja que ela precisa de você. Porque ela acabou a aposentadoria dela, tá? Ela ganha 10 mil por mês, não, ela precisa da ajuda da gente. Vamos pensar alguma coisa para os irmãos. Vamos pensar alguma coisa para esse irmão. Um homem, irmãos, com a mente de Deus,
Ele pensa para todos. Ele não pensa só para ele. O que Deus quer mostrar para a nossa vida hoje é que a palavra está dizendo aqui, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Quando é que você vê um homem sábio? Pelas atitudes dele, pode ficar calado. A minha mãe me ensinou uma coisa, apesar de minha mãe não ter tanta sabedoria didática, eu nunca mais esqueci. Ela me ensinou isso quando eu tinha 7 para 8 anos. Todas as vezes que você for na casa de alguém, de algum amigo, aprende a levar alguma coisa, nem que seja 5 pãezinhos, mas leva alguma coisa. E é uma ciência que várias vezes já me salvou. Por quê? Porque é uma coisa inteligente você chegar na casa do outro, juntar o que você tem. Uma coisa que você tem que entender é repartir. Um irmão, uma irmã que não reparte, ela não traz nada da imagem de Deus, porque Jesus repartiu aquilo que é mais nobre que ele tem, que ele é rico. Aí o que eu vou fazer daqueles homens tudo sujos, aquelas mulheres tudo prostitutas, Deus? O que eu vou fazer? Não. Eu vou repartir então. Vou descer, vivo como criança, depois eu viro adulto, mas depois eu vou repartir com eles. Então, quando você sai daqui, pergunta assim para o seu coração: qual é o propósito de Deus com a minha vida? Primeiro, que a igreja é menor, é te tirar da multidão. E segundo, que se você não for para a igreja onde há o poder, o que vê notoriamente é que a igreja é mais forte do que a multidão. Pô. Jesus falou assim que ia condenar eles, mas peraí, é uma multidão, você não, mas eu tenho mais poder que a multidão. Então, uma vez que Deus tirou da multidão, sabe, irmã Fábia, é nunca mais botar o pé lá. Uma vez eu decidi, eu falei para o Lucas que eu usava quando era mais novo, na praia uma sunga espírita. Eu tinha uns 14, 15 anos. Eu fui crescendo no evangelho. Eu decidi nunca mais botar espírito, e nunca mais andar de camiseta, e nunca mais andar de bermuda. Quando eu ia nos presídios, eu via que o uniforme oficial de todo bandido era chinelo Raider, camiseta e bermuda. Quando você vai visitar as pessoas no presídio, eles estão sempre assim, na maioria das vezes. E eu comecei a ver que aquilo representava o mundo. Você pode procurar na minha vida. Eu até ando às vezes com uma camiseta ou outra em casa, também vou andar interno já tudo. Mas quando eu olho para aquilo, eu lembro do presídio que eu visitava. Uniforme de bandido. Uniforme de pessoas que estão no mundo. É um óculos Ray-Ban, uma bermuda khaki, um sapatênis às vezes. O que mais que eles usam? Às vezes um boné também, usam um boné caro de R$1.000, R$1.500 para dizer que tem dinheiro. Aquele é o uniforme de um homem mundano. Eu não sei nada de moda, mas quando eu olho, eu conheço um mundano só em fazer isso. Ó. Eu senti o cheiro, já sei que está lá. Deus quer nos mostrar. Deus, qual é o objetivo do Senhor na minha vida? Tirar você do mundo. Tirar você da multidão que vai te levar para o inferno. Tirou, botou você aqui, nunca mais eu vou lá. Não quero saber de nada de mundo ali, nada. Porque uma vez que Deus plantou você, irmão, Deus vai te dar graça para você ser o homem, a mulher, a criança mais sólida, mais forte do que qualquer que seja a multidão que tem atrás de você. Então não pensa em permanecer na multidão, porque eles não te contam a história de fracasso que tem lá. Pensa em permanecer aqui, longe da multidão, longe da multidão. Nós vamos louvar,